Com quem mais a gente falou, Michele? Agora, a última, não, mas não a menos importante, falamos com o Michel, quase meu xará, né, só com o lado Michel. masculino. Se você estiver fora do Brasil, é Michel ou Michel. Da Lumiar, que é a sua escola. Yes. Isso aí, Michel. Tem que fazer o jabá da Lumiar. Sim, o Michel é quem cuida dessa questão administrativa, principalmente lá na Lumiar, que é a escola que a gente tem em Poços de Caldas. Então, se você não conhece Lumiar, lumiar.edu ou lumiarpoços.com.br, Java. Por favor. Se você é de Poços de Caldas, vá conhecer, vai colocar a sua criança numa das escolas mais inovadoras do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, ok? Então o Michel cuida de toda essa parte, ele que vive esse desafio, ele é a nossa interface ali para todo isso. Claro que do lado de cá a gente está sempre muito atento, né, a todas as questões, mas o Michel é o cara mais pragmático, é o cara que lida ali com o dia a dia do negócio, certo? Certo, vamos assistir o Michel. Então, no caso, né, sou Michel, sou aqui de Poços de Caldas, casado, Laval, tendo filho, Guilherme, de 16 anos, né? Tenho uma paixão por carros antigos, sou contador de formação, né? Estou com 18 anos de profissão e 4 anos agora na Origo, né? E 3 anos aqui na Escola Lumiar, né? Atuando na parte financeira, um pouquinho de faz tudo, né? Mas mais na parte financeira. Então, assim, um ramo diferente para mim, né? Que eu venho da parte fiscal, contábil, e eu vim para cá justamente para poder ajudar essa questão financeira, né? Da escola e tal. E nesse decorrer desses 3 anos, né? A gente teve uma pandemia no meio, né? Que acabou-se que as escolas foram assim, das mais afetadas, né, por conta da pandemia, e tive essa missão aí de navegar durante uma pandemia, né, foi bem desafiador, vamos falar assim. Então, assim, hoje a Escola Lumiar é uma escola que já meio que já se consolidou na cidade, né, na cidade de Poços, que é uma cidade no interior de Minas, uma cidade do ensino bem tradicional, né, de escolas centenárias. E hoje, na pandemia, a gente conseguiu mostrar um pouco do trabalho diferenciado, né, de olhar mais para o aluno, de olhar as características individuais de cada um, né. Então, assim, a Escola Lumiar hoje, ela tem, vamos falar assim, a missão, né, de um desenvolvimento de habilidades, né, na autonomia, na inovação do ensino e a transformação de seres humanos melhores, né, que é o que a gente trabalha muito aqui, e é uma missão que a Lumiar tem, né, essa de ser diferente, de ser uma metodologia diferente das tradicionais que tem aqui na cidade, né, olhando muito por ser humano, né. O conteúdo também é importante, a gente tem isso aqui também, mas também olhamos para o nosso ser humano, né? Desenvolvendo as habilidades que cada um tem individuais, incentivando as habilidades coletivas também, né? Então, assim, para mim isso foi muito diferente, né, dessa questão, porque eu venho de outra área, né? Então isso para mim foi bem desafiador também, mudar bem assim, o ramo, né? O trabalho, na verdade, né, com o Deus, com a Camila, foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, assim, né, de fazer algumas rodas com os pais, apresentar a metodologia, né, que até então em Poços não tinha isso, né, tinha bem diferente, assim, foram feitos alguns treinamentos com os tutores, né, o quadro de professores, assim, é bem diferente do ensino tradicional, né? Não, a gente não tem um professor de sala, só um tutor, e os mestres que a gente fala aqui, que eles são os que fazem a matéria, e o tutor é aquele que faz a ponte entre o aluno, o mestre, né?
e organiza toda essa sistemática que tem na metodologia. E assim, foi bem difícil assim, no começo, né? Porque é uma coisa nova, algumas pessoas já ouviram falar da metodologia do MIAR fora de Poços, né? Então, tinha algumas pessoas que incentivaram isso, mas o começo, assim, foi bem trabalho de boca a boca, fazendo essas rodas para poder, é, vamos falar assim, colocar a escola para rodar em si, né? Na cidade, mostrando trabalho, fazendo essas rodas, mostrando a metodologia, falando um pouco, e com isso os alunos começaram a vir, né? A princípio, bem, com poucos alunos, mas em menos de um ano a escola, assim, começou a ser reconhecida, conhecida também na cidade, né? E foram vir os alunos, né? Justamente essa questão do desafio, vamos falar assim, é, gerir toda essa rota, né? Vamos falar assim. Então, assim, gerir aluno, colaborador, pais, receita, gastos, financeiro, né? Então, assim, é bem desafiador, né? Porque você não está comprando e vendendo um produto, né? Então, você está lidando com vidas, com crianças, né? Então, assim, a gente, tipo, a gente no dia a dia, você tem algumas coisas que acontecem que você tem que lidar com pais, às vezes você tem que lidar com os filhos, né? Às vezes você tem que lidar com situações internas, né? Então, tipo assim, é bem desafiador mesmo, mas a gente, por ter uma metodologia diferente, a gente tem bem autonomia, às vezes, para poder entrar em alguns assuntos, fazer algumas coisas. Então, assim, isso acaba ficando um pouco mais leve, né, para a gente, assim, é, é, lidar com as expectativas de pais, assim, eu acho que é o mais desafiador, né? Porque geralmente eles têm umas expectativas, muitos vêm desse ensino tradicional, né, que acaba aquela, tipo assim, eles têm uma expectativa de algumas situações que o ensino tradicional tem que a Lumiar não tem. Então, por exemplo, uma coisa que fica muito evidente, por exemplo, os alunos chegam aqui e falam assim, aqui não é escola que não tem dever de casa, entendeu? Mas, na verdade, eles estão, a metodologia faz ele se movimentar durante todo o processo, né? Então, tipo assim, tem várias atividades, dentro dessas atividades não faz sentido levar um dever de casa, entendeu? Que exige mais esforço. Na verdade, é a gente manter os recebimentos em dia, né? Então, assim, eu acho que para a parte financeira, controlar os gastos e a previsibilidade financeira também é importante, mas principalmente ter os recebimentos em dia, né? Pode fazer, enfim, se colocar esses gastos, a gente pode ter tudo isso, mas se você não tem o recebimento, toda essa questão financeira, a gente tem tudo na face, em mãos, né? A gente consegue mensurar tudo que a gente vai fazer, mas se a gente não houver o recebimento, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, né? É, então, assim, eu acho que ter o recebimento em dia e estar com a vida financeira também bem controlada, com previsão de gastos, né? A gente esse ano está focando bem nisso, para poder fazer melhorias, né? A gente tá esse ano tentando fazer bastante ações para poder ter uma melhoria financeira aí, para poder levar a escola num outro degrau aí. A questão do granado aqui para a gente é bem importante, assim, sabe? A gente consegue fazer as previsões, né, de receita, fazer as previsões de recebimento, os relatórios, assim, de despesa e receita, também a gente consegue filtrar os filtros, são bem importantes, assim, na hora de fazer essas previsões financeiras, né? Então,
A ferramenta do Granato, assim, foi bem importante, é bem importante para a gente, foi muito importante na pandemia também, né? Na pandemia, a gente, como se diz, tivemos que fazer várias ações para poder escola sobreviver, né, nessa pandemia, inclusive a ferramenta Granato, né? Foi bem importante, que a gente conseguiu fazer algumas previsões, conseguimos ter noção, né, do custo que a gente tinha, do gasto que a gente tinha, e isso, assim, ficou bem explícito, assim, na pandemia, que ajudou bastante essa ferramenta, para a gente poder conseguir fazer as adequações financeiras para poder sobreviver na pandemia, né? Uma gestão bem feita, tipo assim, a gente tendo isso bem feito, então todos os meus envolvidos, a gente passa uma segurança para os colaboradores, a gente passa uma segurança interna de melhoria, segurança para os pais, né? A gente consegue fazer investimentos, e isso, na verdade, reflete na ponta, que é o aluno, né? Então, assim, a gente tendo as coisas em dia, né, não tem esses problemas em atraso de salários, pagamentos, de honrar compromissos com o fornecedor. Então, isso dá mais tranquilidade para poder focar no que a gente presta, o serviço que é o ensino, né? Então, assim, essa gestão bem feita, ela lá na ponta, ela é refletida lá na qualidade do ensino também, né? E se a gente não tem isso, isso vai acabar refletindo na má qualidade, né, da prestação de serviço, e isso pode comprometer o negócio inteiro, né? Então, essa gestão bem feita é importantíssima para o negócio mesmo, né? A tecnologia, assim, para a gente, ela era no dia a dia, né? Assim, a gente, vamos falar assim, a gente veio voltando à pandemia, a gente veio da pandemia já com aquela questão que cada um teve que se adequar à tecnologia, às formas de dar aula, né, ferramentas para poder elaborar uma aula. Então, assim, a gente fala que na pandemia, a Lumiar, ela já existia a plataforma, né? Então, assim, a gente ficou sabendo de casos que escolas tiveram que fazer sei lá, uma plataforma ou um sistema para poder fazer essas aulas, estarem registrando as aulas, e sendo que a Lumiar isso já era no dia a dia. Então, assim, a gente não tivemos muito problema com essa questão, né? Porque já havia uma plataforma, foi só algumas adequações pelo momento mesmo, né? A gente, aqui na escola, muitas dessas tecnologias, os próprios alunos trazem, né? Tipo assim, eles querem, por conta da metodologia, então eles trazem os interesses deles, né? E muitas desses interesses são tecnologia, né? Então, assim, para citar um exemplo, o pessoal do ensino médio aqui, eles querem, eles vão até passar pelo ateliê agora em abril, porque tem vários que querem ser desenvolvedores, entendeu? Então, assim, eles vão fazer uma vivência, a gente tem uma consultora de carreira aqui, que ela vem toda semana, ela já está acompanhando eles a 2022 e agora 2023, e tem muitos que já estão terminando o ensino médio, né? Então, assim, ela tá bem focada nessa questão de tecnologia. E é o que os alunos do médio tá procurando hoje, que é o do momento, né? Então, assim, a gente acaba que, por conta dos alunos e a necessidade do mercado, a gente acaba tendo que vamos falar assim, indo atrás dessas tecnologias para poder se adequar e estar bem presente, atual aí no que a gente assim, vai oferecer no ensino e ferramentas para a gente também poder estar fazendo essa ponte entre tecnologia, gerenciamento, né? Então a gente acaba assim tendo que atualizar por conta do mercado mesmo, né?
E a gente já vive isso, a escola Lumiar, ela é bem, vamos falar assim, de tecnologia mesmo, né? Então a gente foca um pouco nisso aí, nessa questão de empreendedorismo, dinheiro e tal. Aqui na escola a gente incentiva, né? Então, assim, a gente provoca eles para ter essa veia empreendedora, né? Então, assim, o ano passado, a gente, eles tiveram aulas de empreendedorismo, né? Então, assim, a gente começou com essa veia aí de empreender, de ter dinheiro, de gerenciar o dinheiro. E foi muito legal, assim, porque eles conseguiram, no período de um ano, né, todas as salas fizeram seu caixa, entendeu? Então, todos hoje têm seu caixa com dinheiro, né, não é pouco, e eles gerenciam esse dinheiro. Então, tipo assim, o médio, por exemplo, o médio criou-se venda de brownie, eles precificaram, estiveram aula de precificação, eles fizeram aula de marketing, embalagem, teve o que vendeu, entendeu? Teve o que criou os anúncios, teve o que recebeu o dinheiro. Então, assim, isso aí a gente fez isso em todos, desde os pequenos até o ensino médio, né? Então, assim, a gente está incentivando isso e fazendo eles serem empreendedores, né? Então, assim, o pessoal da tarde, no ensino fundamental, tipo, eles quiseram, no final do ano, contratar uma, um campinho de piscina de sabão, futebol de sabão. Então, o que aconteceu? Eles fizeram isso e eles venderam, fizeram várias ações com os pais da escola e todos foram arrecadando dinheiro e no final do ano o que eles vão fazer com o dinheiro? Ah, não, nós vamos guardar para o ano que vem, mas vamos usar parte desse dinheiro para contratar um futebol de sabão. Foi tudo pago por eles, entendeu? Então, assim, a gente fica até orgulhoso, assim, né, de ver isso, porque eles fazem isso. Então, como isso já vem, eu vou falar, já vem isso de 2022 para cá, esse ano eles já estão com o planejamento de 2023 para eles agora, por exemplo, o ensino médio quer investir esse dinheiro, entendeu? Então, eles querem aplicar, então, assim, aí, dentro dessa questão, a gente, o tutor em si, ele vai fazendo com que eles corram atrás, eles pesquisem, eles veem qual é a melhor forma, às vezes a gente traz alguma pessoa específica, né, dessa área para poder estar falando sobre isso. Então, assim, é uma coisa bem legal que a Lumiar tem. E como a gente, né, está falando de gestão financeira, assim, achei bem importante que a gente incentive isso aqui na escola, né, para eles levarem isso para a vida, né? Eles gerenciarem a empresa deles, o dinheiro deles, né, e ter o negócio deles. Então, é bem legal, assim, para a gente foi um orgulho, assim. Eles todos terminaram com dinheiro em 2022. Então é isso, Michel, que cuida da Lumiar pra gente, é o cara que tá lá à frente. É interessante ver a dor. Você viu que o Michel tá lá há 3 anos. Quanto tempo faz que a pandemia apareceu? 3 anos. Então, assim, até confidenciando aqui coisas. A gente criou, né, levou a Lumiar para Poços de Caldas. Tinha um plano na nossa cabeça. Então, uma coisa muito importante de se dizer, então, quando a gente abriu a Lumiar, o investimento que a gente fez não contemplava só a reforma do espaço, a criação do espaço, né? Contemplava também lidar com um tempo onde a gente sabia que não ia ter a quantidade de alunos suficiente para fazer com que o giro de caixa da escola funcionasse. Então, a gente tinha ali o nosso investimento sendo feito para garantir que o serviço fosse prestado. E aí veio a pandemia. Então a gente estava correndo tudo bem, né? A gente estava atingindo o que a gente queria. Só que aí vem a pandemia e aí a pandemia, a prestação de serviços em geral, ela foi muito afetada, escolas principalmente, né? E aí o Michel veio no meio desse turbilhão. Então dá para ver até na entrevista completa dele ali
ele fala muito sobre esse momento de pandemia, né? E o quão importante foi pra gente ter acesso, ter tudo organizado ali no Granatum e ter acesso aos dados para entender, deu ruim, a gente vai precisar fazer coisas. Então, tiveram várias iniciativas, eventos de formação, porque a metodologia da Lumiar, se você não conhece, vá conhecer, que é muito legal. A metodologia da Lumiar, ela é diferenciada, então os profissionais de ensino, eles gostam muito, e é um baita de um valor agregado para o próprio currículo do profissional, que vai trabalhar nessa escola aí do futuro. Contraturno, que eram turmas que estudavam em outras escolas e iam ali para o contraturno da Lumiar. Então, antecipar esse período de baixa que a gente ia ter foi muito importante para a gente. Como isso? Organização ali, análise e planejamento do financeiro da escola. Quer falar alguma coisa? Você estava apontando assim, ó. Quero falar, Foz, mentira. Diga. Não, uma coisa que eu também quero trazer, dessa questão da pandemia, que teve esse lado também de você ter que se reorganizar, né? Sair totalmente fora da caixa, não, do mundo, né? Para poder pensar em novas estratégias. Mas um ponto muito interessante que o Michel me trouxe é que a Lumiar já nasce, a Lumiar foi quando os meninos, eu falo meninos, né? Mas eles já têm 40 anos, mas tudo bem. Quando os meninos levaram para Poços, né? São desenvolvedores, tinha esse apoio pedagógico e tal. E a Lumiar já nasce muito tecnológica, assim. Então ele falou que quando eles tiveram que levar para o online, não teve tanto esse sofrimento, porque muitas escolas, assim, eram totalmente presenciais, não tinha toda essa estrutura, né, dessa aula online, e nesse ponto eles já saíram na frente, eles não tiveram que lidar com essas dores, o que é muito interessante também, né, Sim. Esse outro lado. Não, o legal foi que tiveram alguns momentos, né, nesse momento de pandemia para escolas. Primeiro foi dos pais conseguirem entender que seria possível educar os seus filhos à distância. Para nós era muito tranquilo, porque, só explicando de forma absolutamente breve como funciona a Lumiar, é um ensino muito baseado em projeto. Sim. E o projeto ele não precisa acontecer dentro da sala de aula, ele acontece na vida. Por isso que essa história de lição de casa ali que eu deixei nesse recorte é importante, porque a educação é sobre isso, né? Tentar limitar o seu cérebro de aprender. Eu só aprendo quando eu estou na escola, não é o que acontece lá na Lumiar. Então, como isso é da natureza do próprio, da própria metodologia, então era muito natural. Então, esse primeiro entendimento dos pais de que seria possível estudar à distância, como a gente estava muito preparado, né, com a estrutura toda, foi muito, muito fácil de lidar. E aí o outro desafio que eu vi aí, a escola dos meus filhos não estudam na Lumiar porque eu estou em São Paulo, né? Então a Lumiar de Poços fica em Poços de Caldas. Mas a escola dos meus filhos teve esse período da tecnologia ser instalada, né? Então os professores tiveram que aprender a dar aula à distância, os alunos tiveram que aprender a acessar a plataforma de ensino à distância, então teve essa fricção. A gente não teve isso na Lumiar e foi rapidamente entendido que muito pouco se perdia, né? O que se perdeu durante a pandemia? O afastamento. As crianças sentiram saudade, né? Do contato, de estar próximas ali. Então, muitos projetos, eles envolvem o aprendizado tácito mesmo, né? Então, a criança vai aprender piano. Ela pode até ter piano na casa dela. Mas igual teve um projeto que o João Carlos Martins foi mestre lá que legal. na Lumiar. Imagine você ver o mestre tocando ali, ou ensinando, falando sobre o instrumento para você. É totalmente diferente do você ver ele numa telinha, né? Então eu acho que esse foi um desafio grande, mas passado isso daí foi bem tranquilo. E a dor, que é de todas as escolas, que é manter os recebimentos em dia, né? Eu acho que isso aí é muito... Concordo com o Caio da Control Play, eu acho que tem a ver com comportamento cultural, né? O risco é baixo de eu atrasar a conta da escola, né? Se eu atraso a conta de energia elétrica, Enel. Eletropaulo não, que é Eletropaulo do seu tempo, né? A Enel, ela corta a sua eletricidade, né? A escola não corta, né?
o ensino do seu filho. Então, acho que tem esse desafio, ele vai nessa camada de comportamento, mas vai também na falta de profissionalização do processo de cobrança. Ninguém gosta de cobrar. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser cobrado, e normalmente acho que o Glauco, ele mata essa charada quando ele se aproxima da família e entende, né? O Caio falou também, a gente sabia da situação das famílias. Nós, lá na Lumiar, a gente também conhece a situação de todas as famílias, a gente sabe, né, dos momentos, mas ainda assim é um grande desafio que os 3, não sei porquê, trouxeram. Por que será? Porque é um desafio. Ó, se você tem uma escola e não testou o Granatum, para automatizar as suas cobranças, testa lá. Exatamente. O que mais, Michele? Não, e uma coisa que eu queria trazer, 2 pontos, né? O Michel falou também que antes, no começo, a Lumiar era só pra 6, né? Esse ensino ali, não tão pequeno. Infantil, isso mesmo, gente, obrigada. O Floss tá aqui pra isso. Só pro ensino infantil. E aí, eles trouxeram... Ensino fundamental, desculpa. Ensino fundamental, Isso. E agora eles trouxeram o infantil... E o médio. E o médio. Porque eu tava pensando, né? Imagina, essa criança que saía do ensino fundamental e ir pro ensino médio tradicional, como deveria ser agressivo, né? Assim, essa mudança de tudo. E também já trazer eles meio pequenininhos pra esse universo. E aí junta 2 pontos, né? A estratégia do negócio de expansão. Então, trazer mais receita, né? Atingir outros públicos. E também olhando pro ser humano, né? Pra essa criança. Sim, então, esse foi um movimento que a gente aprendeu na unha. Na unha? Né, de separar muito bem, assim, a parte de gestão e de gestão estratégica, Sim. Da parte de gestão pedagógica e estratégia pedagógica. Então, a gente é muito bem suportado pela metodologia da Lumiar, que não fomos nós que criamos, né? Foi a Lumiar que criou. Então, a gente tem um suporte bem grande aqui e uma estratégia para a execução dessa gestão aqui pedagógica. E a gestão estratégica que mantém a gente com os pés no chão. Então, a gente, agora que a Lumiar ela é mais conhecida na cidade, todo mundo já entendeu os benefícios, essa dúvida que todo mundo tinha, né, do tipo assim, eu vou colocar a minha criança aqui no ensino fundamental, nessa educação moderna, e aí eu vou para o tradicional. O que a gente viu acontecer é que eles se adaptam muito bem, né? Sim. O contrário é mais difícil, por incrível que pareça. Você vir do tradicional para esse método, onde você olha e fala assim, pera, eu sou livre para pensar, para criar, para produzir, ele é mais difícil. A gente vê isso no mercado de trabalho mesmo, né? Essa gestão mais libertária aqui, né, do Granatum, essa coisa mais que exige mais da autonomia, né? Ela para muitas pessoas é uma barreira, né? Já falei que eu tive bastante dificuldade no começo. Exatamente. E a educação é a mesma coisa. Mas agora que a escola já está mais consolidada e que a gente tem todo o ciclo lá dentro, então daria para colocar um monte de aluno lá. A gente tem uma procura grande estrategicamente a gente optou por... A gente vai se manter nesse mesmo espaço por mais um tempo, mas a gente já está olhando, procurando outros espaços para dar... sobre o ovo e a galinha que eu falei ali, para dar o nosso passo de um jeito muito mais seguro, porque isso, você passando segurança, como o Michel falou, né? Você passa segurança para o profissional, para os pais, para as famílias, para os alunos, e os alunos, eles são, na entrevista com o Michel, ele fala muito sobre isso, né? Sobre os projetos que são desenvolvidos lá dentro e a autonomia, inclusive dos alunos, que influenciam na gestão da Escola Lumiar. Então, as salas têm o fluxo de caixa deles. Eu acho isso tão sensacional. Gerenciado por eles. É muito louco. E a gente, falando um pouquinho, vida pessoal, vida normal é ótimo, né? Mais tradicional, a gente não tem contato com dinheiro. Assim, eu, né, na minha infância, não tinha mesada, na escola a gente não aprende a lidar com dinheiro e de repente você é jogado na vida adulta. Meu Deus, calma. Você é jogado na vida adulta e você recebe cartão de crédito, você tem o seu salário. Então ali cada turma, eles arranjam formas de ganhar esse dinheiro. Sim. Então tem uns que revendem doces, tem outros que fazem trufas e fazem essa gestão. Então eles têm esses projetos, eles decidem onde esse dinheiro vai ser investido. Olha o quanto você está ensinando para essa pessoa para a vida, assim, né? Sim. Então, é sobre isso. A autonomia, ela acontece só na vida real, né? Então, você todo mundo é um indivíduo autônomo.
Sim, sim. Então, enquanto você está ali embaixo das asas dos pais, você está sendo protegido de tudo que você precisa para a vida adulta. É protegido entre várias aspas, você não está sendo ensinado. Então isso é muito legal. E lá na Lumiar é não só sobre isso, né? Eles têm o fluxo de caixa das salas deles, mas olha só, a gente tem uma verba e a gente tem que fazer rede de proteção, a quadra, o coberto, a área comum, investir no refeitório. Vamos decidir junto? E todos os alunos participam disso. Participam. Uniforme, eles participam de todas as questões. Tudo.